Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, um programa onde nós debatemos a questão da mobilidade nas nossas cidades, com foco, com ênfase no uso das bicicletas e suas vantagens para a nossa saúde, para o trânsito e para o meio ambiente. E hoje temos o prazer de receber no nosso programa o professor de Educação Física e fisiologista do exercício, Renato André. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós sabemos que você foi atleta também, então eu queria que você falasse inicialmente um pouco da sua trajetória como atleta e depois vamos enfocar a questão da saúde e do uso da bicicleta. Como é que foi a sua trajetória como atleta? Muito bem, eu comecei como nadador, né? E ao longo do tempo eu acabei conhecendo o triatlon. Tinha asma? Eu tinha asma. Né? Porque 90% dos nadadores começam a nadar por causa de bronquite asmática. É verdade, é uma indicação médica em geral, né? Em geral, banho frio e nadar. E fazer natação. E eu fazia natação, e em 1990 eu fiquei sabendo de um triatlo que ia ter em Brasília e decidi me inscrever. E eu gostei. Mas você já pedalava, já corria? Eu não pedalava. Só nadava? Eu só nadava. E resolveu fazer um triatlo? Eu conversei com meu pai, ele topou, a gente comprou uma bicicleta e fui lá participar. E foi legal que eu fiquei na 5ª colocação na categoria. Olha, nossa. E decidi continuar. Sim. Aí, muito tempo fazendo triatlo, paralelamente à natação. Foi quando, em 1998, eu participei dos campeonatos sul-americano e mundial de triatlo. Nossa, então deu uma evoluída rápida, né? Foi. Foram 8 anos, né? E foi muito legal participar dessas provas, mas ao mesmo tempo ia fazendo algumas provas de mountain bike, provas só do ciclismo em si. E de repente, em um determinado momento, quando eu voltei do campeonato mundial, eu voltei meio frustrada. Por quê? Voltei meio frustrado porque eu tinha uma pretensão e de repente quando eu vi o nível dos europeus principalmente, a gente se deu conta que estava muito longe daquilo que nós almejávamos. Entendi. Né? Então eu decidi voltar para o Brasil e me dedicar aos estudos, me dedicar à faculdade e acabei mantendo o esporte mais como prática regular de exercício, para me manter bem, para me manter atlético, mas cada vez eu fui me distanciando mais da competição em si. Você chegou a fazer, por exemplo, um Ironman? Exatamente. Aí em 2001, quando tivemos o primeiro Ironman Brasil, nós juntamos alguns dinossauros do triatlon e decidimos fazer esse Ironman. Faltavam 4 meses para o Ironman, fui conversar com o meu treinador, ele falou assim: Renato, eu acho que não vai dar. Falei, não, Ideamo. Falei, Ideamo, mas eu queria fazer. Ele, rapaz, você vai se machucar. Falei, não, mas eu queria fazer. Acabou que a gente treinou um pouco, fomos lá, completamos e foi uma experiência fantástica. E não é uma prova fácil. Nós tivemos aqui recentemente o Avelino Marques, né, que também é um triatleta de ponta aqui de Brasília. Ele contou das dificuldades que é fazer um Ironman. E você completou? Eu completei e a descoberta para mim no Ironman foi o esporte recreativo, porque eu cresci no esporte de desempenho. Sim. Fui doutrinado em prol da medalha e de repente eu fui fazer um esporte que eu ia simplesmente participar, ia ficar feliz de completar. Olha. Então eu conheci um esporte diferente em 2001 e de lá para cá eu tenho participado do esporte muito mais com esse olhar. Obviamente que nós temos a competição dentro de nós, e sempre que temos a possibilidade de encostar do lado de outro e ter a possibilidade de ganhá-lo, você vai tentar. Mas eu encaro o esporte hoje de uma forma bastante diferente do que havia sido. E isso me ajudou até como profissional, para ajudar a orientar as pessoas e contribuir para que as pessoas descubram esse esporte que tanto contribui para a vida. Mas Renato, vamos falar um pouquinho também agora dessa outra face da sua vida, que é da sua vida profissional, que é como professor de Educação Física e também fisiologista do exercício. Como é que você começou nessa? Então, eu comecei em 99, eu já estava para mais da metade do curso, participei de uma seleção e entrei num grupo de estudo onde tinha um trabalho intitulado Fazendo Ciência. Sim. E a gente estudar os efeitos agudos do exercício supramáximo.
Isso dentro do laboratório, fazíamos muitas coisas. E eu me apaixonei pelo ambiente da fisiologia do exercício. De lá para cá eu venho me desenvolvendo nesse campo. Atuei na Universidade Católica durante 6 anos. Eu ficava 40 horas semanais dentro de um laboratório. E aí, depois eu fiz mestrado e tive o convite para dar aula no Centro Universitário Unieuro, de Fisiologia do Exercício. E lá eu sou docente dessa cadeira há 7 anos. Eu soube que você está fazendo doutorado agora, Isso, completando doutorado, né? Isso. E também nessa área, né? Também na Fisiologia do Exercício. E a gente tem estudado como que o cérebro regula o esforço em condições em que o indivíduo é submetido ao gelo. Então existe uma discussão muito interessante sobre isso. Quando que o gelo é bom, antes, depois, durante, e a gente está tentando desvendar alguns mecanismos relacionados a isso. Bom, Renato, você tem uma experiência, já deu a perceber, muito grande nessa área do esporte, principalmente do ciclismo, do triatlo. Agora vamos enfocar a questão da bicicleta. Todo mundo se fala muito que bicicleta é muito bom para a saúde. Bicicleta, pedalar realmente é bom para a saúde? E por que é bom para a saúde? Quando você fala em saúde, você está falando em bem-estar geral. Bem-estar geral, sim. Muito bem. Esse bem-estar geral, ele é bastante dependente da prontidão física que nós temos. Da prontidão? Da prontidão física, ou seja, que vigor que eu consigo empreender nas minhas atividades da vida diária. Entendi. A bicicleta, além de ser um meio de lazer extremamente favorável para que a gente possa esparecer as ideias, claro, e por aí vai. Ver a natureza. Ver pessoas, ver ambientes. Ela é um grande agente de condicionamento físico. A partir do momento que você consegue melhorar sua função cardiorrespiratória, por exemplo, todas as atividades da vida diária ficam mais fáceis. Com certeza. É o fazer compra, é o carregar alguma coisa, é o brincar com os filhos. Então a bicicleta, o uso dela tem esse duplo benefício, né? Que é tanto te trazer bem-estar psicológico, esse tipo de impacto, como também um bem-estar físico. Existem trabalhos que demonstram que indivíduos que fazem atividade física, especialmente o ciclismo, no caso que a gente está discutindo, podem ter gasto calórico de repouso 2 vezes maior que uma pessoa não apta fisicamente. E a bicicleta ainda tem um benefício de ser um esporte, tirando a opção da queda, na verdade, pouco traumático. É um exercício que não tem impacto. O desenvolvimento do exercício não tem... Exatamente, ele tende a ser bastante... ele solicita o aparelho cardiovascular, mas sem ser tão estressante para o aparelho ortopédico, digamos assim. Sim, mas não dá, por exemplo, não tem problema o esforço, a repetição do movimento. Porque a bicicleta é uma repetição de movimento. Você faz milhares de vezes, por exemplo, vai girando ali. Isso não pode afetar problemas de joelho, sim, a questão do pulso, sim, enfim. Obviamente que quando você encara esse pedalar com fins de treinamento e performance, sim, aí você vai ter algumas peculiaridades. Sim, tem que ajustar a bicicleta. Tem que fazer o bike fit, tem que fazer alongamento, tem que fazer com que os músculos estejam equilibrados, cadeia anterior e posterior. Mas obviamente que as pessoas que se prestam a fazer treinamento, elas tendem a ter essas preocupações também. Entendi. A fim de minimizar os efeitos que possivelmente podem ser negativos. Sim. Esses benefícios que você estava falando do uso da bicicleta, também eles se traduzem também no uso recreativo, assim, uma pessoa que sai para ir na padaria, comprar um pão, vai de bicicleta, mas não tem aquele hábito de pedalar todo dia, anda esporadicamente, isso também é importante. Sim, assim, a gente sabe que os efeitos, elas são intensidade dependente, ou seja, quanto mais intenso, quanto mais volumoso o exercício, mais adaptações vai provocar no teu corpo. Pessoas que usam a bicicleta apenas como meio de transporte podem ter essas adaptações dependendo de para onde se transportam. Entendi. Tem pessoas que vão para o trabalho e a distância é 30 quilômetros. Aí... Isso passa faz uma diferença. Faz uma diferença. É diferente de eu ir na padaria apenas 2 quilômetros. Entendi. Mas de qualquer forma,
a gente sempre vai acreditar que esses 2 quilômetros de bicicleta são melhores do que 2 quilômetros de carro. Entendi. Então, sob várias óticas. De qualquer forma, então, o uso da bicicleta, independentemente se você vai usar recreativamente ou esportivamente, é muito bom para a saúde. É muito bom para a saúde. Doutor Renato, nós estamos acabando aqui o nosso primeiro bloco, mas no próximo bloco eu gostaria que você falasse um pouco também sobre que cuidados uma pessoa que vai começar a pedalar, eu vou dar um exemplo aqui, até de uma irmã que eu tenho, que tipo de cuidados a pessoa tem que ter previamente? Ou seja, tem que fazer algum tipo de exame, tem que, enfim, se resguardar de alguma forma, ou é simplesmente pegar a bicicleta e começar a pedalar? No próximo bloco, vamos continuar a nossa conversa, nosso papo com o Dr. Renato André, que é professor de Educação Física e fisiologista do exercício. Fique com a gente. Ciclovida, um programa sobre mobilidade urbana sustentável que aborda uma das maiores paixões do brasiliense, a bicicleta como estilo de vida. Acompanhe a nossa programação, quinta às 9h30 da manhã, com horários alternativos às 3h30 da tarde e às 10h40 da noite. Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, e hoje temos o prazer de estar recebendo aqui o professor de Educação Física e fisiologista do exercício, Renato André. Renato, você no primeiro bloco estava falando dos benefícios do uso da bicicleta, seja recreativamente ou esportivamente, mas eu queria que você falasse um pouco quais são os cuidados que uma pessoa que vai começar a pedalar, e eu vou te dar um exemplo, eu tenho uma irmã, por exemplo, e ela resolveu andar de bicicleta. E ela está muito preocupada, achando que de repente tem que fazer algum exame, fazer algum tipo de condicionamento antes, enfim. É necessário fazer que tipo de cuidado uma pessoa que vai começar a pedalar deve ter, do ponto de vista da sua saúde, assim? Especialmente para as pessoas que estão sedentárias. Isso, que é o caso da minha irmã. Isso, e há muito tempo, e quando isso se soma ao sobrepeso, a gente precisa fazer alguns exames, algumas avaliações clínicas e também de desempenho. Sim. Ou seja, saber como está o nível da pressão arterial, saber como estão os marcadores sanguíneos, saber como está o comportamento do coração, fazer eletrocardiograma, procurar um cardiologista. Tudo isso é importante. Fazer teste de esforço, por exemplo? Fazer teste de esforço, né? E tudo isso com o objetivo de dar subsídio à pessoa do que ela pode e do que ela não pode fazer naquele momento. A priori, não existe um exercício que vai ser contraindicado. Existem pessoas com algumas limitações que podem fazer com ela em algum momento, não possam fazer exercício com algumas características. Especialmente para os sedentários, a questão da intensidade do exercício. A intensidade do exercício ela pode ser bastante danosa a partir do momento que ela coloca a pessoa em risco. Então não é só sair pedalando e acelerando da forma que quiser. E saindo para fazer uma grande distância. Grande distância, né? É importante que essa pessoa seja informada daquilo que ela precisa e pode fazer. Entendi. Só que essa informação ela é uma informação eminentemente técnica. Por isso, procurar profissionais da cardiologia, profissionais da fisiologia do exercício que possam amparar ela e ensiná-la a como monitorar a frequência cardíaca e assim ela gozar dos benefícios da pedalada mais precocemente, sem que tenha prejuízos e danos à saúde. Você lá no seu laboratório recebe muita gente sedentária, muita gente acima do peso, muita gente preocupada com isso e querendo usar bicicleta ou correr ou nadar para melhorar? Isso. Lá no Cemex a gente atende toda a população que busca avaliar o seu desempenho físico, né? E infelizmente há um número muito grande de pessoas que se enquadram nesse caso do sobrepeso, da obesidade e do diabetes. Então essas pessoas precisam ter um aconselhamento ainda melhor para monitoramento da frequência cardíaca, da glicemia e saber exatamente qual a intensidade de exercício. Eu cito aqui um exemplo de uma senhora que é nossa cliente lá.
ela tem 130 quilos e ela faz mountain bike. É mesmo? E ela é uma vibradora. Ela chega lá e fala, Renato, eu fiz uma trilha de 10 quilômetros. Aí você fala assim, 10 quilômetros? A priori, para uma pessoa como você, que pedala 10 quilômetros... não é nada. Não é nada. Mas para Agora, ela... para uma pessoa que tem 130 quilos... É um grande esforço. 10 quilômetros, né? É um grande esforço. E é muito bonito de ver o quanto que ela se empolga e o quanto que aquilo anima a vida dela. Ela, no mountain bike, ela descobriu uma vida paralela em que antes não existia. Antes existia, ela é juíza de direito, sim, ela só vivia para o trabalho. E essa vida incessante pelo trabalho construiu uma composição corporal muito ruim para a saúde dela. E hoje ela está vendo a vida de outra forma. Ela já tem emagrecido, lógico que é um processo de médio a longo prazo, mas o mais legal de tudo, além dos benefícios fisiológicos, é o como ela tem melhorado a forma de encarar a vida. Melhorou a cabeça, melhorou a mente, tá mais sorridente. E chega lá no laboratório com 130 quilos, com roupa de ciclismo colada, camisa de ciclismo, bandana, luva, para fazer teste de esforço dentro do laboratório. Então é evidente que uma pessoa que começa a se exercitar, ou seja, você deve ter vários exemplos disso no seu laboratório, gente chegou lá muito mal, sem conseguir dar uma corridinha de 10 metros, faz os testes, faz enfim, toda a programação que é necessária e quando volta muito melhor. O progresso é evidente. O progresso é evidente, ele é latente e ele alimenta a alma das pessoas, no sentido que regenera e forma novos níveis de motivação para continuar cada vez pedalando mais e melhorando. Renato, vamos passar um pouco para o ciclista mais profissional, ciclista mais de competição. Uma coisa que, obviamente eu sou leigo nisso aí, uma coisa que sempre eu fico na dúvida, assim, o que é melhor, por exemplo, o que é melhor você encarar uma pedalada com uma marcha mais pesada, você fazendo mais força, mais girando menos, ou você fazer uma pedalada com uma intensidade maior no pedal, ou seja, você vai girar mais rápido, ou não sei, talvez canse mais. Enfim, qual é a diferença de uma... É assim, existe um termo... um termo técnico, que agora eu não estou lembrando. Na ciência do ciclismo, chamado cadência ótima. Cadência ótima, tá. Essa cadência ótima... A cadência, pessoal, é o giro, a quantidade de pedaladas, de giros que a gente dá. Né? Essa cadência ótima é determinada por vários fatores. Sim. Como o biótipo corporal... A cadência ótima é individual. É individual. A característica do ciclista, se ele é um ciclista que tem mais força, mais resistência... Se é mais velocista, se é mais escalador. Exatamente. Só que os estudos mostram que essa cadência ótima, o valor médio dela está na casa de 90 rotações por minuto. E isso em geral? Em geral. 90 em geral. Então, 90 rotações por minuto, a priori, é um valor que a maioria das pessoas vai se enquadrar. Ou seja, vai conseguir impor uma velocidade adequada com uma velocidade do giro das pernas que não é extremamente fadigante. Entendi. Agora, obviamente, que vai ter pessoas que vão pedalar um pouco mais lento, outras que vão pedalar um pouco mais rápido. Eu acredito que seria imprudente estabelecer. Entendi. Você tem que pedalar com 90. Não, o treinador ele precisa, a partir da observação e da testagem, identificar qual é realmente a cadência ótima indivíduo. Eu estou te perguntando isso porque uma coisa, eu, de vez em quando assisto filmes de ciclismo, algo que me chamou a atenção outro dia, vendo uma etapa do Tour de France lá atrás, entre dois grandes ciclistas, o Lance Armstrong, né, que infelizmente teve um grande problema agora com doping, e aquele Jan Ullrich, um alemão, os dois subindo. O Lance Armstrong ele girava muito mais rápido do que o outro. O outro era ia mais lento, era mais forte, assim, mais pesadão. Ele girava aí, mas iam os dois mais ou menos juntos, um girando muito rápido e o outro mais devagar, mas enfim, eu vi, qual é a diferença de uma para outra? Então, o seu comentário ele reforça exatamente o que eu falei, falou, exatamente. Dessa individualidade na geração do trabalho físico, né? Da forma com que pedala. Você me lembrou agora uma outra situação na final dos 100 metros livre do Gustavo Borges
com o Popov em Barcelona. O Popov, a gente lembra que ele tinha uma cadência de braçada muito alta, muito intensa. Isso. E o Gustavo Borges, aquela natação mais cadenciada. Mais elegante até. Exatamente. Né? O Gustavo Borges perdeu na batida de mão, estávamos falando de centésimos de segundo. Então qual é mais eficiente? É o rodar o braço muito rápido ou mais devagar? Isso é interessante, porque indivíduos que às vezes têm muita vivência prática e não têm um olhar mais criterioso e mais sério sobre essas coisas, eles estabelecem verdades. Verdades do tipo, eu fui um ciclista que pedalei a vida inteira com alto giro. Então eu assumo que se deu certo para mim, vai dar certo para os outros. Entendi. Isso não é verdade. Tá, tem que ver com as suas características, ver com o seu treinador. Isso é uma análise que demanda muito tempo. Entendi. A gente tem grandes treinadores de ciclismo em Brasília que gastam muita energia tentando encontrar exatamente esses parâmetros. A cadência é ótima, né? De cada atleta seu. Renato, você estava falando no intervalo aqui do programa que você vai participar eu está organizando um seminário sobre ciclismo de estrada que vai acontecer agora em maio, né? Eu queria que você falasse um pouco desse seminário, até para a gente divulgar ele e fazer com que as pessoas participem dele. Legal. Na verdade, é um congresso na área de educação física que vai acontecer e eles nos convidaram para estar ministrando um curso, né? Na verdade, eu vou estar ministrando 2 cursos, que é um sobre interpretação de exames laboratoriais na área de educação física e um outro que é sobre treinamento de ciclismo de estrada. Nesse curso de treinamento de estrada, a gente vai abordar 2 aspectos, que é o aspecto técnico da prescrição da intensidade de exercício, então as habilidades condicionantes, e a prescrição técnica, ou seja, de exercícios para melhorar a técnica de pedalada e tudo mais. Nesse curso eu vou ter a participação de um colega, o professor Marcelo Iannini, que é um parceiro, eu convidei para fazer uma participação lá. Sim. E a gente vai tentar desenvolver e divulgar na classe dos profissionais de educação física o interesse por trabalhar com ciclismo. Entendi. Porque o indivíduo, quando ele se forma generalista. E aí ele começa a olhar para o mercado, para onde eu vou atuar. Essa é a ideia de estar disseminando. Mas não é voltado só para estudantes, profissionais de educação física. Uma pessoa interessada, um ciclista que queira participar, isso, na verdade um ciclista pode até participar. Sim. É bastante possível, porém, que num determinado momento ele tenha dificuldades... De entender o que está sendo falado, o jargão. Exatamente, porque é um curso técnico. Entendi. Então vai ter horas que a gente vai falar muito de fisiologia e de treinamento esportivo, mas as pessoas podem participar. Não há problema. Será quando? E onde? Vai ser entre 16 e 19 de maio e vai acontecer nos auditórios do Parlamundi. E se alguém quiser se inscrever, como é que faz? Vai participar? Pode entrar no site que é www.planautofitness.com.br e lá terá mais informações desse evento. Renato, infelizmente nosso programa está terminando, mas foi muito de grande valia para todos nós, eu tenho certeza para quem está nos assistindo, as suas informações, enfim, estimulando as pessoas a andarem de bicicleta, a pedalarem, mas obviamente tendo alguns cuidados e mostrando os benefícios que a bicicleta representa para a nossa saúde, que é o objetivo do nosso programa aqui, é divulgar isso aí. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui e parabéns pelo seu trabalho, viu? E, pessoal, não deixem de assistir o Ciclovida todas as quintas-feiras, às 9h30, 15h30 e 22h40 no canal 2 da NET. Muito obrigado.